Tipos básicos de dados, variáveis e operações. Variáveis, atribuição e constantes. Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula sobre variáveis, atribuição e constantes. Aqui vamos estudar como representar dados por meio de variáveis. Também vamos aprender as operações de atribuição e um conceito que não temos em Python, mas é importante, as constantes. O conceito de variável em uma linguagem de programação é um pouco diferente do que estamos acostumados da matemática. Aqui, uma variável é um elemento usado para armazenar um valor, que vai ser usado em alguma operação ou para guardar para referência futura. Toda variável tem um nome e esse nome é usado para a gente acessar o dado que está armazenado lá dentro. A gente pode pensar na memória do computador como uma estante com vários compartimentos, onde cada compartimento tem um nome. Veja essa figura. Aqui podemos ver que 3 compartimentos estão nomeados, um com X, outro com A, outro com idade. A abstração aqui é que cada compartimento é uma variável e cada variável possui um nome. Para adicionarmos ou lermos dados ali de dentro, precisamos desse nome. Para adicionar algum valor em alguma variável, usamos o símbolo igual, como podemos ver aqui na tela. Esse comando que está sendo executado no interpretador do Python está colocando o valor 30 dentro do compartimento cujo nome é idade. É o que chamamos de uma atribuição. Lemos esse comando como idade recebe 30. Muito cuidado para não ler como igual e se confundir com uma comparação. Não estamos comparando se a idade é 30, mas atribuindo o valor 30 na variável idade. O resultado da execução desse comando é que o valor 30 vai para o compartimento da idade, como você pode ver nessa ilustração aqui. A partir de agora, sempre que a gente referenciar essa variável idade, vamos receber o valor 30, que é o que está guardado lá dentro. O nome das variáveis deve seguir algumas regras. Elas devem sempre começar com uma letra ou com um caractere de sublinhado, conhecido como underline. Após o primeiro caractere, nós podemos usar letras, números e underline. Podemos usar caracteres acentuados e de outras línguas, mas a gente não recomenda isso por questões de legibilidade. Aqui podemos ver alguns exemplos permitidos e não permitidos. Nos permitidos temos X, que começa com uma letra, Y5, também começa com uma letra, salário médio, com um underline no meio, e até média, underline notas, com um acento. Detalhe que não recomendamos usar os acentos. Como exemplos não permitidos, temos altura pessoa, com um espaço no meio, e 8Z, pois não começa com uma letra nem com um underline. Quando um elemento, como uma variável, não pode ter o seu valor alterado, chamamos de constante. Em Python não há um comando ou uma sinalização que diga que aquele elemento é uma constante. Então, declaramos da mesma forma que uma variável. A única sugestão é sempre declararmos as constantes em maiúsculo, mas não por questões de sintaxe, mas para que quando o programador for usar no código, ele tenha um sinal visual de que não se deve mexer naquela variável. Veja o exemplo aqui. A variável π recebe o valor 3.14, mas não há qualquer sinal de que essa variável não possa ter o seu valor alterado. A única diferença é que sugerimos a declaração toda em maiúsculo por legibilidade. Você, como programador, deve cuidar para não sobrescrever o conteúdo da variável. Vamos agora fazer alguns testes com variáveis para vocês verem a sua declaração. Agora vamos falar sobre variáveis, fazer alguns exercícios sobre variáveis, tá? As variáveis têm uma nomeação interessante, tem coisa que você não pode escrever que não vira uma variável, não vira o nome de variável. Por exemplo, você não pode começar o nome de uma variável com um número. Vamos fazer alguns exercícios aqui, olha só. Idade recebe 30. Pronto, fiz uma atribuição de uma variável chamada idade. Ela segue os padrões corretos de nomeação de variáveis. A hora que você tentar mostrar, print idade, um comando que a gente já conhece, você tem
o valor impresso ali. Se você tentar criar uma variável, o nome de uma variável, iniciando com uma letra, com um número que não está no padrão, por exemplo, 8z recebe 10, tentei começar o nome de uma variável com um número, você vai obter esse erro. Esse erro indica que uma variável não pode, em hipótese alguma, começar com um número, ok? Vamos tentar uma outra variável. Altura, espaço, pessoa, recebe 180. Veja que eu coloquei um espaço no meio de altura, pessoa. Eu também não posso ter variáveis com espaço no meio. Se você apertar Enter, ele vai dizer que aquele pessoa, ele não entende aquele pessoa. Na verdade, o Python separa essas partes de comandos pelo espaço. Então, você colocou altura, é um comando que ele entende, ele está achando que você está mexendo com uma variável. Aí você deu um espaço, colocou pessoa, ele acha que deveria ser alguma coisa, deveria ser um igual, uma operação matemática, alguma coisa. Por isso que deu um erro de sintaxe inválida. Vamos para uma outra variável, agora começando com underline. Underline, meu, underline, salário, recebe 1000. Ele permitiu, ele deixa. Eu posso começar a variável com underline. A hora que você mandar mostrar, print, underline, meu, underline, salário. Ele vai mostrar o valor 1000 sem problema nenhum. Vamos tentar uma outra variável agora, toda em maiúscula. Pi recebe 3.14. A hora que você manda mostrar o pi, print pi, ele mostra 3.14. Eu comentei com vocês também que Python não tem constantes. Basicamente, eu sempre posso alterar o valor de uma variável, não importa como ela seja. Mas, quando você precisa que uma variável não seja alterada, a dica que nós demos foi: escreva o nome da variável toda em maiúsculo, como foi o caso que nós fizemos aqui no pi. Escreva toda ela em maiúsculo para que quando você for usá-la, você saiba, opa, essa variável eu não quero mexer nela. Mas isso não quer dizer que ela se transforma numa constante, quer ver? Aqui eu fiz uma atribuição 3.14, agora eu vou colocar pi recebe 6.28. Perceba que ele permite a atribuição e se eu mandar mostrar a variável pi, ela contém o novo valor. Para nós entendermos um pouco melhor esse mecanismo de memória do Python, veja essa figura. Ela descreve duas partes de memória que conhecemos como pilha e heap. Na pilha são mantidas as variáveis, mas não os seus valores, somente as variáveis e uma referência para uma parte no heap onde está o seu valor. No heap é onde estão mantidos os dados que as variáveis têm. Em Python dizemos que tudo é um objeto e você vai encontrar essa frase em vários lugares. Um objeto é uma porção de memória que representa um dado simples ou composto. Assim, as variáveis referenciam os objetos que são representados no heap. Na figura, a variável nome está declarada na pilha, mas ela referencia ou aponta para um objeto no heap, que é uma string. A variável idade é a mesma coisa, ela aponta para um objeto no heap, que representa um número. Toda vez que fazemos uma atribuição, um objeto é criado no heap para manter o seu valor. No mesmo instante, é criado um identificador único, chamado ID, que pode ser lido pela função ID, abre e fecha parênteses. Como depende muito da execução e da máquina, se você executar o mesmo código várias vezes, poderá receber valores diferentes de ID. Então não se preocupe se você executar aí na sua casa e o valor não for exatamente o que foi recebido aqui. Se você atribuir outro valor à mesma variável, vai perceber que o valor do ID é diferente, pois ele aponta para um novo objeto. Vamos para o interpretador fazer um exemplo. Aqui eu vou contar um pouquinho para vocês e mostrar para vocês sobre a questão dos objetos e aquele ID. Aquele ID, ele identifica unicamente um objeto e eu vou mostrar para vocês que quando você faz uma nova atribuição, esse ID muda. Então, ele muda significando que é um outro objeto. Vamos a um exemplo aqui, ó. Nome recebe Pedro. Quando você faz nome recebe Pedro, você está declarando uma variável chamada nome e um objeto que é uma string, que é Pedro. Se você digitar ID
nome, ele vai mostrar um número que quando você executar aí na sua casa vai ser diferente. Então não tem problema ser diferente, tá? Depende também do sistema operacional, depende de quando você está executando, depende de quantos programas estão rodando na sua máquina, depende de um monte de coisa, provavelmente não será o mesmo. Esse ID, esse número grande que apareceu ali, ele identifica o objeto, a string Pedro, que está em memória. Vamos a mais um exemplo. Idade recebe 22. Quando você fez idade recebe 22, você fez a mesma coisa. Criou uma variável idade, criou um objeto que é um inteiro e fez a idade referenciar esse objeto. A hora que você faz ID idade, ele mostra um número e esse número é o identificador do objeto que contém o valor 22. Se você fizer idade recebe 30, veja que eu mantive a mesma variável, a variável é a mesma. Mas eu fiz a variável referenciar um outro número. A hora que você fizer ID idade, perceba que os números são diferentes. Por quê? Porque quando você fez a atribuição, uma nova atribuição, na verdade, você está atribuindo um outro objeto, um novo objeto, foi criado uma nova porção de memória para conter o valor 30 e a sua variável idade vai referenciar essa nova porção de memória. Com esse modelo de memória, nós conseguimos definir uma diferenciação entre objetos que envolve a sua mutabilidade. Objetos mutáveis possuem um estado interno, como atributos ou uma coleção de dados, sendo que conseguimos alterar esses dados durante a execução, sem alterar a variável que aponta para o objeto. Já os objetos imutáveis não possuem esse estado interno e o seu valor é definido na sua inicialização. Como não tem estado interno, então a única maneira de alterar é trocando o objeto como um todo. Assim, objetos mutáveis são as listas, dicionários e todos os objetos estruturados. Já os imutáveis são todos os tipos primitivos, como int, float, complex, string e booleano. Para aprender um pouco mais sobre mutabilidade de objetos, você pode assistir ao vídeo Python, aula 8.4, objetos mutáveis e imutáveis e a função ID do canal No Meu Computador Funciona. Acesse o QR Code para assistir. Nessa aula, conseguimos ver a grande importância das variáveis no armazenamento de informações. A sua importância é tanta que todo e qualquer dado que precisa ser manipulado passa em algum momento por uma variável. Com o modelo de memória que eu apresentei para vocês, aquele da pilha e o heap, deu para perceber que tudo em Python é um objeto. Com esse conceito, também conseguimos entender a diferença entre os objetos mutáveis e imutáveis. É isso, pessoal. Bons estudos!